Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje está um pouquinho mais frio, né? Mas nada comparado com o frio lá no sul. Nós temos um texto maravilhoso hoje em João 16, a segunda parte do capítulo. Versículos que todo mundo deve conhecer, mas nada se compara com ver os versículos dentro do contexto, né? Ficam mais maravilhosos ainda. Então vamos ver juntos? Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 16, os versículos de 16 a 33 nós vamos ver hoje. No começo do capítulo 16, nós falamos sobre o ministério do Espírito Santo. Jesus preparou seus discípulos para a vinda do Espírito, né? E disse claramente o que é para se esperar quando o Espírito vem. Ele veio, né, já veio para nós, graças a Deus, para dar testemunho interno que Jesus é real. Ele veio trazer convicção para aquele que não crê ainda que está totalmente se perdido sem Jesus. Ele veio para nos guiar a toda a verdade. Ele veio glorificar Jesus. E Jesus continua o seu discurso, né, nessa última ceia, antes dele ser traído, né, e preso e levado. Jesus explica nesse texto hoje aos seus discípulos o que eles vão passar até ver ele de novo. Imagina comigo se alguém, antes de fevereiro, março de 2020, tivesse chegado a você e contado antemão de tudo que iria acontecer, né, nesses meses para cá, nessa pandemia. Você não teria acreditado, né? É uma coisa que nunca aconteceu na nossa geração, na nossa vida, ninguém teria acreditado. Imagina mais ainda um dono de uma empresa, alguém chegando e falando, ó, você vai quase falir, você vai chorar, você vai se desesperar, você quase vai desistir de tudo. Mas em 2021, só aguenta até lá, ou no final de 2020, o que seja, a empresa vai deslanchar, você vai ter o melhor tempo da sua vida, 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Depois disso só vai melhorar a cada ano e você vai ter bastante esperança, não é? Você teria muita esperança e apesar das dificuldades que esse empresário, ou quem fosse, né, teria durante a pandemia, ele estaria em paz, estaria com alegria por tudo que iria acontecer depois. E isso que Jesus fez, dando esperança aos discípulos através de tudo que ele falou aqui no nosso estudo hoje. Ele deu esperança antes de partir. Ele também nos dá esperança por paz e alegria no meio das nossas aflições. Então vamos ver por que a gente pode ter paz e alegria no meio das nossas aflições. Versículos de 16 a 19 do capítulo 16. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E porque eu vou para o Pai? E perguntavam: O que quer dizer mais um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que lhe disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que quis dizer quando eu falei mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Então, tudo começou nessa parte aqui com esse desentendimento dos discípulos, né? Essa pequena frase, mais um pouco, deixou eles totalmente confusos. O que Jesus quer dizer? Eles não entenderam nada. Nem não me verão, nem a parte de não me, né, me verão de novo. Né? O que isso quer dizer? Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Não me verão mais, né? Será morto, mas me verão de novo quando eu ressuscitar. Ele tinha predito isso claramente várias vezes antes. Mas isso não combinava com as expectativas dos discípulos, né, a respeito do Messias. Eles estavam esperando Jesus já estabelecer o seu reino a qualquer momento. Né? Para que ir embora se a gente está aqui agora para reinar junto? Né? A gente estava discutindo quem seria a mão direita, a mão esquerda, quem seria o maior no reino aí. A gente quer começar agora mesmo. Então eles não perguntaram para Jesus, mas
discutiram entre si. Alguns discutiram entre si, diz o texto. Apesar de toda a intimidade que eles tinham, poderiam perguntar para ele. Mas quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? A gente discute entre si, ao invés de perguntar para Jesus diretamente. Eu diria, ó povo de Deus que mais discute do que ora, né? Mais fala entre si do que pergunta diretamente a Jesus. E muitas vezes como se fosse o dono da verdade, falando com tanta convicção em relação às coisas espirituais, né? E sim, a gente pode ter certeza das coisas que a Bíblia afirma, mas muitas vezes a gente vê os cristãos, os irmãos, a gente, às vezes nós mesmos, discutindo com tanta convicção sobre assuntos em que a Bíblia fica em silêncio. Né? Parece um sabe tudo brigando com o outro. Eu imagino que Jesus só balançaria a cabeça. E, obviamente, ele sabe de tudo. Aqui fala, eles perguntavam, né? Versículo 18. Então perguntavam o que quer dizer isso. Não estamos entendendo o que ele está dizendo. Aparentemente, eles perguntaram para os outros do grupo que não tinham feito, né, parte dessa discussão inicial. Eles acabaram trazendo outros, vamos dizer, inocentes, né, para dentro desse questionamento, dessas dúvidas também, o que aparentemente não fazia sentido para eles. Eu imagino que a gente teria reagido da mesma forma, né, com a mesma falta de entendimento. Porque hoje é claro para nós que Jesus estava falando da morte e da ressurreição. Hoje faz sentido para nós. Mas se a gente tivesse ouvido isso naquela época, não me verão mais, não me verão de novo, o que está dizendo exatamente? Então a gente vê que não é só porque não faz sentido para nós é que Jesus está errado. Né? Tem tantas outras coisas, outros assuntos na Bíblia e às vezes a gente chega e a gente não entende de imediato. E aí as pessoas começam a falar, nossa, mas parece uma contradição. Não, a Bíblia não tem contradições. Existe apenas a nossa limitação de entender. Então o que que a gente pode fazer se a gente chega numa passagem que parece confusa para nós, que a gente não entende? Pergunte diretamente para Jesus. Pede esclarecimento. E além disso, tem comentários, tem pessoas que estudaram a Bíblia mais um pouco, outros irmãos, pastores e tudo mais. Pergunte a eles. Mas em primeiro lugar, pergunte para Jesus e pede esclarecimento. Bom, Jesus então responde, versículos de 19 a 22, com uma resposta maravilhosa. Vamos incluir o versículo 19 mais uma vez. Ele percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando eu falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Interessante, então, desculpa, versículo 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. É interessante a gente ver que Jesus sabia o tempo todo, versículo 19. Queriam interrogá-lo, mas ele sabia. Ele já sabia exatamente o que eles queriam saber. Eles não queriam perguntar porque não tiveram essa coragem. Por que não? Não sei. Por que eles não tinham a coragem para abrir a boca e falar depois de tudo que eles passaram juntos? Depois de tanta intimidade. E muitas vezes nós somos assim, né? Depois de tantos anos que a gente passou junto com Jesus, mesmo assim a gente esquece que Ele já sabe de tudo que a gente pensa, né? Mesmo assim a gente esquece que nós podemos perguntar tudo e qualquer coisa para Ele. Ele já conhece as nossas dúvidas, nossos medos, nossos desentendimentos, nossos questionamentos.
E Ele deseja nos ajudar, deseja responder. Eu só lembro dos tempos de escola, né? Que não os alunos, mas os professores falavam, gente, não tem pergunta boba, tá? Só tem resposta boba. Porque, obviamente, eh, existia esse ambiente, né, do medo de se expor, de ser zombado, né? Olha que pergunta besta, que pergunta boba que está fazendo aqui. Mas se não pergunta, não vai aprender. Então não tem pergunta boba, só tem uma resposta boba. E Jesus não vai dar essa resposta boba, né? Ele não vai nos zombar, ele vai dar uma resposta clara. E Jesus os deixou saber que ele estava ciente. E aí, esse efeito, como ele sabia disso? Bom, já que ele sabe de tudo agora, não tem por que ficar com receio. Uma vez que não tem nada para esconder, então a gente está num ambiente seguro para abrir o nosso coração, para falar das nossas dúvidas, para tirar mesmo as nossas dúvidas. Esse ambiente que Jesus quer que a gente tenha com ele. Então Jesus abriu o jogo, versículo 20. Digo-lhes verdadeiramente, vou falar a real para vocês, prestem bastante atenção. Minha saída vai causar muita dor emocional para vocês. Vocês vão sofrer demais, vão chorar, vão lamentar, vai partir o coração de vocês. E se a gente pensa o que aconteceu, é óbvio que isso iria acontecer. Eles iriam ver o mestre amado sendo humilhado, sendo açoitado, torturado, morto na cruz. Eles viriam todos os sonhos que eles projetaram nele virar fumaça. Não, Jesus não tem mais. O nosso líder, né? Ele estava nos guiando para o novo reino. Tudo que eles deixaram para trás, tudo que eles investiram tanto, parecia por nada no final das contas. Os piores medos se tornando realidade. Isso que acontece na nossa vida quando a gente perde um ente querido. Quando a gente, né, vê alguma coisa sumir na nossa vida em que a gente investiu tanto. Alguma coisa para que a gente viveu a nossa vida e não está mais. Parece que não faz mais sentido. Uma dor interior que não dá para imaginar. Um vazio imenso, uma aflição no coração que acontece nesses momentos de sofrimento. E o pior que para eles, o mundo que era contra estaria com bastante alegria, estaria amando esse momento, né? Aparentemente o inimigo teria a vitória naquele momento na cruz. E a alegria maliciosa, né, pelo infortúnio do outro, a gente viu na zombaria, através do escárnio diante da cruz. Desce da cruz se você realmente é o Filho de Deus. Mas Jesus deixou o melhor preparo para eles. O melhor preparo para o momento difícil é não ser pego de surpresa, mas saber exatamente o que esperar. Eu não sei com que você está sofrendo nesse momento, mas Jesus deixou algo que muda tudo, que é o mas. Porém, mas, a grande diferença, né? Vocês vão passar por toda aquela tristeza, vocês vão chorar, e essa é a grande diferença entre aquele que não conhece Jesus e o cristão. Mas não é simplesmente um pensamento positivo, é um otimismo que a gente quer agarrar, mas é uma promessa de Jesus. É só Ele que pode cumprir, é só Ele que pode fazer isso na nossa vida. E o que é? Transformar a tristeza em alegria. Só Ele é capaz de fazer isso. Que promessa, né? Que promessa nós temos. E a gente pergunta, mas como que isso pode acontecer? Eu tenho tristeza, como que isso vai ser transformado em alegria? Parece que não tem lógica. Ou eu tenho um, ou eu tenho outro, né? Mas ele falou, existe até na natureza humana. Todo mundo conhece, pelo menos, né? Ou por imagens, sei lá, ou na TV, ou por imaginar o nascimento de um bebê. Existem as dores do parto, que são dores tremendas. A mulher aperta a mão do marido, né, ao ponto de quebrar, grita histericamente, né? Tiram logo esse bebê de mim, né? Não sei, cada um tem a sua experiência, mas
logo depois o bebê nasce, né? Logo depois a mulher segura o bebê nas suas mãos. E o imediatamente não pensa mais naquela dor que já passou, mas agora tem alegria. Alegria indizível, alegria que é infinitamente maior do que a dor que tinha passado pouco antes. Tanto que muitas mulheres têm outro bebê depois, e outro, né? Então essa dor não para a mulher de ter bebê, né? Porque é a alegria que supera tudo isso. O médico pode até chegar no finalzinho e falar, aguenta mais um pouco. E os discípulos ficariam confusos, mais um pouco. O que quer dizer? O que quer dizer com isso? A mulher no parto não quer dizer mais um pouco, não quer pensar em mais um pouco. Pode ser 1 hora, pode ser 24 horas, quanto mais um pouco, né? Mas depois vem a alegria e o resto já passou. A palavra-chave aqui é transformará. Transformará. O que causa a dor? O que causa a dor antes do parto? É o bebê. Né? E o que causa a alegria depois do parto? É o mesmo bebê. Então a alegria não substitui a tristeza, como se a tristeza tivesse apagada, né? A tristeza não é apagada da nossa vida, como se ela nunca tivesse existido. A tristeza é transformada em alegria. E como a gente pode ser grato por esse mistério que só está em Jesus? Que Jesus vem e usa as nossas situações tristes, as circunstâncias e experiências ruins que a gente passa nessa vida, o choro, o lamento, o desentendimento, e para alguns talvez sejam até feridas por outras pessoas dentro da igreja, ou por familiares, ou por amigos, ou por irmãos. E Jesus usa tudo isso e transforma em alegria. A grande verdade que nós aprendemos aqui é que essas coisas que cada um de nós já passou com certeza, e quanto mais velho a gente fica, provavelmente tem uma bateria delas, né? Elas fazem parte da nossa história, elas fazem parte da nossa jornada de fé. Só que nós gostaríamos de apagar essas coisas do nosso passado. Eu queria que nunca tivesse acontecido. Mas elas nos fazem hoje quem nós somos. É por causa delas é que quem nós somos hoje. Principalmente se elas já foram transformadas em alegria. E ao invés de ter a vergonha dessas cicatrizes, de tentar esconder, a gente deveria sim deixar Jesus redimi-las. Deixar Ele transformar aquilo que causou a tristeza na nossa vida em alegria. E tudo isso só pode acontecer pela cruz, através da cruz. Através do perdão que nós temos em Jesus e que nós podemos oferecer e receber. A gente precisa trazer a cruz para dentro dessas circunstâncias e situações tristes. Porque para os discípulos foi exatamente isso, né? A cruz que trouxe a tristeza para os discípulos na sexta-feira, né, trouxe também o perdão e a salvação e trouxe a alegria no domingo da ressurreição. Então a gente precisa trazer a cruz para essas situações, para que elas sejam redimidas pela graça de Jesus. O Antigo Testamento também fala dessa alegria de certa forma, né? Salmo 30, versículo 5 tem uma promessa maravilhosa que vocês conhecem, que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Eu gosto dessa palavra irromper, né? Porque quando a gente menos espera, a alegria entra na nossa vida com uma força que a gente não esperava. A gente esperava que a tristeza ia persistir, mas já logo de manhã vem a alegria. Uma passagem em Isaías 61 que Jesus usou na sinagoga de Nazaré, a continuação eu quero ler para vocês. E isso tudo fala do ministério do Messias. Fala assim, Isaías 61, versículo 3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto,
e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. A gente pode trazer isso, né, um a um para a nossa situação e falar se a sua vida virou cinzas, tristes, né, que você só vê cinza mesmo, sem esperança diante de alguma destruição que foi feita. Jesus está oferecendo uma bela coroa. Jesus quer coroar a sua vida. Jesus quer transformar a sua vida numa vida com propósito, com um novo propósito, que faz sentido sim. Se por acaso você está em pranto, você não consegue parar de chorar e lamentar, então Jesus quer derramar um novo óleo sobre você, o óleo da alegria. Se o seu espírito está deprimido, sem motivo de gratidão, então Jesus quer dar um manto de louvor. Jesus quer dar novos motivos para você. E começando por tudo que Ele é para você. Não exatamente aquilo que Ele pode fazer nesse momento e aquilo que pode mudar, mas só quem Ele é. Quem Ele sempre foi e sempre será. E essa é a nossa âncora, o nosso refúgio. Perceba que Jesus, na verdade, nunca respondeu essa resposta, essa pergunta deles. Né? Ele nunca deu uma resposta, porque o foco deles estava errado. O que eles estavam perguntando? Quanto tempo e por quê? Né? Quanto tempo? Um pouco mais um pouco. E por quê? Por que vai para o Pai? Essas são as perguntas predominantes quando a gente está passando por alguma dificuldade. Quanto tempo? Quanto tempo vou ter que aguentar isso? Quanto tempo vai demorar essa situação aqui? Eu quero sair dessa, né? Eu não quero ficar mais. E por quê? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado que agora, logo agora, está acontecendo isso na minha vida? Esse problema financeiro, esse mal entendimento, né? Essa perda, esse problema no relacionamento. Por que está acontecendo isso? E Jesus deixa claro, através da resposta dele, que não são as perguntas que a gente deveria fazer nesses momentos, mas que a gente deveria focar no como e no o que, no processo e no resultado. É isso que Jesus enfatizou. O que é importante é o processo, né? Não é o tempo de lamento, né, que você vai passar, porque esse tempo vai vir, é inevitável, ele falou para os discípulos. Mas é o processo que é importante. Haverá uma transformação. Não importa quanto tempo vai demorar, é uma transformação que está acontecendo. E geralmente isso não acontece num segundo, né? Pode até ser bem rápido, mas às vezes pode demorar. O parto de um bebê pode ser bem rápido, pode demorar. Como é importante a transformação e o que é importante? O resultado. O que é o resultado? O resultado final vai ser de alegria. Então não importa tanto por que Deus escolheu essa circunstância, esse tipo de provação. Por que Deus escolheu essas pessoas, né, para me irritar naquele momento, para, sei lá, me deixar daquele jeito? Por que Deus escolheu isso? Não importa tanto. Importa o que vai ser no final, que vai ser a alegria. Vai ser a transformação a tristeza em alegria. E perceba que a alegria que ninguém pode tirar. Alegria permanente, constante e duradoura. É isso que só Jesus pode dar para nós. Uma alegria que não depende das circunstâncias, uma alegria que não depende de outras pessoas. Porque se tivesse dependendo, qualquer mudança pequena na nossa vida, a gente ficaria sem alegria. Mas Jesus falou: ninguém pode tirar a alegria de vocês. Essa alegria que eu estou dando para vocês. Por essa alegria, a gente vê até os discípulos entregando a sua vida voluntariamente. Quando eles todos, menos João, morreram como mártires, eles falaram: você pode tirar a nossa vida, mas não a nossa alegria. Você não pode tirar a nossa alegria em Jesus. E isso que Jesus quer dar para nós, uma alegria que permanece. Mas com isso também vem um relacionamento mais profundo. E a gente vai ver com quem? Versículo 23 a 27. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome.
Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Eu não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. A gente vê aqui, né, naquele dia, vocês não vão me perguntar mais nada. Na ressurreição e logo depois, né, na vinda do Espírito Santo, claramente também, as pessoas não tinham, os discípulos não tinham mais dúvida. E principalmente no dia da ressurreição, os discípulos não tinham mais dúvida de quem Jesus era. A gente vê Maria, né, assim que os olhos se abrem, ela se prostrando aos pés de Jesus no jardim. Os discípulos no caminho de Emaús, assim que Jesus partiu o pão, eles sabiam logo, não precisavam nem saber. Pedro, quando viu aquela pessoa na praia, falou: É o Senhor! Pulou na água e nadou até a praia. E ali diz em João 21:12 que nenhum dos discípulos tinha nem coragem de lhe perguntar quem és tu. Eles sabiam que era o Senhor. Não precisavam perguntar. Até então, Jesus, para eles, era a pessoa acessível, né? Todos os pedidos, todas as perguntas eram levadas diretamente para ele. Mas sem a presença física de Jesus, desse momento em diante, Jesus começou a apontar para o Pai. Gente, eu sei que, né, a gente esteve junto todo esse tempo, mas vocês me viram o relacionamento que eu tenho com o Pai. E esse relacionamento que vocês vão ter, ele vai ser a pessoa de contato. Vocês vão ter um relacionamento direto com o Pai. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu lá no templo que separava o homem do Santo dos Santos, né, da presença de Deus, foi rasgado de cima para baixo, né? De cima para baixo indica uma obra de Deus. Não foi de baixo para cima, né, rasgando e esse véu era bem grosso, né? Uma tesourinha que ia cortar aquela peixeira ali com aquela serra, né, tentando. Não, não foi o homem, foi, né, Jesus, o próprio Senhor, rasgando esse véu, abrindo o caminho para o Pai. Agora nós temos o acesso direto ao Pai através de Jesus. O seu sacrifício em nosso lugar foi aceito. E a ressurreição foi o carimbo de Deus de aprovação, né? Agora está tudo certo. Vocês podem vir direto ao Pai, vocês podem pedir direto ao Pai. Mas em nome de Jesus, como Jesus declarou, em nome de Jesus. É praticamente com a assinatura de Jesus. É como se Jesus nos desse um cheque, ó, pode depositar esse cheque aí na sua conta, o Pai vai dar o que vocês pedirem. Aqui está a minha assinatura. Mas claro que a assinatura também quer dizer segundo a vontade dele, né? Ele assinaria embaixo dos nossos gastos, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer, os nossos pedidos, os gastos de tempo, de força, de recursos, né, está alinhado com a ideia de Jesus e a vontade dele. Ele falou para os discípulos, é tão simples, peçam e receberão. Experimenta, pede e receba. A vida do cristão não deve ser de frustração. Mas às vezes acontece, né? Você ora e não recebe. Então precisa perceber o que está acontecendo. Tem um pecado na minha vida que me separa, né, da comunhão com o Senhor. Tem um pedido que talvez seja totalmente egoísta, nada a ver com Jesus e o reino dele. Será que não é o tempo de Deus? Eu estou aqui já desistindo porque não, o que eu pedi ontem não recebi hoje. E você precisa persistir. Mas a experiência em geral deveria ser pedir e receber. Na medida em que nós somos conformados à imagem de Cristo,
nós também desejamos cada vez mais aquilo que Jesus deseja. Ele deixou claro aqui que ele garante a resposta da parte do Pai. Peçam e receberão. A vida cristã deveria ser de alegria. Em primeiro lugar, porque a gente tem um relacionamento agora de total intimidade com o Pai. E a gente pode desfrutar esse livre acesso à comunhão com o Senhor. No final, não tem nada mais prazeroso de viver em harmonia com Deus. De saber que você está, né, em harmonia com o Senhor, em comunhão com Ele. Mas também tanta alegria porque a gente tem a certeza que o Pai nos ama. A gente viu isso no final dessa passagem aqui. Que o Pai ama vocês. Versículo 27. O próprio Pai os ama. A gente tem essa certeza, isso nos enche com tanta alegria. O Pai nos ama. Não porque os discípulos amaram Jesus, porque nós amamos Jesus, porque nós obedecemos tão bem, nos comportamos tão bem, porque nós cremos nele. Se o amor de Deus dependesse da nossa performance, seria bem, né, uma montanha russa. Mas o seu amor não depende de nós, não depende daquilo que a gente pode fazer. Jesus falou: Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho, ele enviou o seu filho para nós. Então Deus sempre amou, mas é através da obra de Jesus na cruz que a gente pode receber esse amor de Deus na nossa vida agora constantemente. Jesus não precisa nem convencer um pai mal-humorado, né, rancoroso, que não quer saber dos nossos pedidos. Não. O Pai e o Filho nos amam igualmente. Eles tinham certeza do amor de Jesus, mas Jesus também afirmou: o Pai os ama vocês. Vocês vão ter a alegria plena, cheia, né, o coração cheio de alegria. E Jesus também deixou claro, antes da gente ler o resto dessa passagem, que chegaria um dia que ele não falaria mais nessas linguagens, né, nessas figuras linguísticas, como ele fez através do exemplo de lavar os pés, através da videira, né, dessa comparação, dessa ilustração, ou mesmo aqui no texto quando ele falou mais um pouco, me verão, não me verão, as dores do parto. E já no próximo, na próxima parte a gente vê uma clareza e tanta para os discípulos. Versículos de 28 a 33. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: Agora vocês creem. Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus dá praticamente um resumo, né, da vinda dele. Deixou tudo bem claro, sem figuras, sem parábolas. É isso. Eu vim do Pai, né? Jesus deixou o seu trono, deixou a sua glória, entrou no mundo. Ele se tornou carne e osso, ele se tornou um ser humano, ele adicionou à humanidade a sua divindade. Mas então ele deixou o mundo, morrendo na cruz pelos pecados do mundo, ele voltou para o Pai, ressuscitou e ascendeu aos céus. É como se Jesus estivesse desenhando, sabe aqueles vídeos no YouTube que fala e ao mesmo tempo faz um desenho. Vim do Pai, entrei no mundo, tá? Eu agora estou deixando o mundo e voltando para o Pai. É como usando mais ou menos o flanelógrafo do Ministério Infantil, né? Com as figurinhas. Ó, eu tô aqui, tá? Tô vindo. E os discípulos, né? Uma luz se acendeu de repente para os discípulos. Mas é como se Jesus nunca tivesse falado, né? Tão diretamente. Ele já tinha afirmado várias vezes que ele seria humilhado, morto, que ele ressuscitaria. Então não era tanta novidade. Parece que eles nunca ouviram antes, né?
Por alguma razão, eles entenderam naquele momento. Até porque Jesus tinha falado que ele sabia de tudo que eles estavam pensando. Ah, agora a gente crê. Eles afirmaram essa fé em Jesus. Agora está tudo claro. Nós cremos que vieste de Deus. A gente pode perguntar, só agora? E os milagres que eles testemunharam? Coisas que ninguém podia fazer a não ser por Deus. E as palavras que ele disse, que ele falou, as declarações eu sou, né, se igualando a Deus, as palavras sábias diante dos fariseus e da oposição, as parábolas, as profecias, ninguém poderia proferir essas palavras se não fosse o próprio Deus. Nós muitas vezes só nos sentimos seguros, né, em Deus quando nós entendemos o que está acontecendo. Esse foi o caso para eles. Agora nós entendemos, agora nós podemos ser confiantes. Mas a fé é confiar mesmo quando a gente não entende. Quando a gente não vê nada, não entende nada. Isso é fé. E Deus queria que a fé deles pudesse crescer, que a gente vê isso através da reação dele. Ele disse no versículo 29, né, é, no, desculpa, no versículo 31, agora vocês creem. Não acredito que teria sido de surpresa, como eu falei antes, que a gente leria só agora, né? Mas eu acredito que ele tenha falado, agora vocês têm certeza, que bom que agora vocês têm. E no original, na verdade, não existe pontuação. A gente nem sabe se foi pergunta ou afirmação. Talvez ele tenha falado, agora vocês creem, que ótimo. Mas a fé de vocês ainda vai ser testada. Vocês ainda vão passar por uma prova. Porque nesse exato momento, eles já estavam prestes a chegar, estavam perto do Monte das Oliveiras. Né? Muito em breve, Judas viria, traindo Jesus. Muito em breve, todos eles iriam fugir de medo, por medo. Muito em breve, Pedro pegaria a arma errada, cortando uma orelha. Depois, no outro dia, só João estaria diante da cruz, todos os outros escondidos, né, em algum lugar. Jesus estaria sozinho, mas não tão sozinho porque ele sabia que a presença do Pai, o Pai estava com ele o tempo todo. Mas nós vemos como Jesus é gracioso com as nossas falhas. No momento em que a gente pensa, eu entendi, eu tenho uma fé agora grandiosa. Eu creio que o Senhor veio do Pai, né? Eu creio que o Senhor pode fazer tudo. Quando a gente acha que a nossa fé é tão forte, Jesus já sabe que na próxima aprovação a gente vai tremer e fugir. A crise que vai revelar quão instável a nossa fé talvez realmente esteja. E por isso que Jesus está sempre trabalhando para fazer a nossa fé crescer e aumentar. Para o próprio Pedro, ele disse em Lucas 22:32, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Porque cada um passa a aprovação, passa os testes, e Deus sabe o quanto a gente aguenta e o quanto Ele precisa orar por nós, né? Para que a nossa fé não desfaleça. E o versículo 33 é o mais famoso, né, aqui do nosso contexto, e ele diz, eu disse todas essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Jesus falou tudo isso nesse último discurso que ele teve, preparando os discípulos para a sua partida. Naturalmente, a gente viu, eles estariam preocupados, estariam com muito medo, né? Eles estariam realmente desesperados e tristes. Mas o Espírito Santo viria, para que a presença divina estaria com eles para todo sempre. A tristeza, nós vemos hoje, seria transformada em alegria. E assim eles teriam paz em Jesus. E assim a gente pode ter paz em Jesus também. Ele quer nos deixar a sua paz. Só tem um lugar para ter paz. Isso é em Jesus. Ele disse, a minha paz eu deixo com vocês. A minha paz eu lhes dou. Independente das circunstâncias. Não importa que passe na sua vida. Isso é bem claro no Antigo Testamento, no Salmos 46,
versículos de 1 a 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Mesmo se o mundo acabasse, a gente poderia ter paz. Não importa as circunstâncias, se a gente decidiu que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Se a gente crê em Jesus, no Espírito Santo em nós, não importa se o mundo vai acabar, se os montes vão cair no mar, se tudo vai virar, sei lá, vai ter terremoto, vai ter guerra, vai ter tudo mais, nós podemos ter paz. Apesar das aflições presentes no mundo e prometidas no mundo, né? É uma promessa. Neste mundo vocês terão aflições. É um fato. Assim como os discípulos iriam ficar tristes por causa da morte de Jesus, e Jesus teria falado: eu não tenho como tirar isso de vocês, vão ter que passar por essa. Assim como Paulo falou em Atos 14, 22, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É o que Paulo ensinava aos discípulos, né? Desde cedo começa, né, logo doutrinando, aprenda que é por muitas tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus. É no meio delas. Deus não vai tirar as aflições da nossa vida, né? Vai nos colocar num globo, né, de vidro. Não, é no meio delas. No mundo vocês vão ter aflições. É no meio dessas aflições, de tudo que está acontecendo no mundo. Essa pandemia louca, todas as consequências, tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que vem para a nossa vida para tirar a paz, para tirar a alegria. Jesus declarou: tenham ânimo. Em tudo isso que vocês estão vivendo e sofrendo, tenham ânimo. Nós podemos cantar, nós podemos assobiar no meio dessa tribulação. Por quê? Porque o Pai nos ama. Porque Jesus nos escolheu. Porque Ele veio fazer morada em nós. Porque Ele venceu o mundo. Apesar de toda a violência, apesar de toda a força do mundo contra Jesus, pregando Ele na cruz, Jesus diria: vocês precisam olhar além daquilo que o olho vê. Vocês precisam ver o meu reino, o meu poder, a minha força, que eu venci o mundo. Eu venci tudo que quer tirar a sua paz e a sua alegria. Quando eu morri naquela cruz, eu venci. Tudo que é meu é seu, a minha vitória é a sua vitória. Você venceu. No final, o mundo não vence. Está marcado uma ressurreição, que é a nossa, se nós estamos em Jesus. Então, creiam em mim, Jesus diria. Tenham a minha vida, a vida eterna. Porque nós estamos esperando uma ressurreição. Assim que Jesus ressuscitou, nós que estamos em Jesus também vamos ressuscitar. Tenham ânimo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A minha paz eu deixo com vocês, que é independente de todas as circunstâncias e todas as situações. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor, que nós somos apenas peregrinos nessa terra, Senhor, que estão de passagem, que estão, às vezes mais, às vezes menos, Senhor, sentindo toda a oposição, toda a força, Senhor, desse mundo, toda a violência, aflições, tribulações, provações na nossa vida. Mas o Senhor usa todas essas situações, tudo que nos causa tristeza, lamento e choro, e tu tens o poder para fazer que todas essas coisas cooperam para o nosso bem, transformando as próprias situações em alegria para nós. Então eu te peço, Senhor, nos dê olhos, nos dê paciência, nos dê a fé, para que a gente veja essas situações que hoje são uma pedra no nosso sapato, virá, Senhor, grande motivo de alegria. Seja, Senhor, algo pessoal, seja, Senhor, algo realmente
Senhor, de fora, de que a gente não tem nem controle, Senhor, algo econômico, Senhor, uma doença. Senhor, que tudo isso que está acontecendo seja transformado pela tua graça, Senhor, pelo teu amor e para a tua glória nas nossas vidas, para que se torne um testemunho da tua fidelidade na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, que tu nos amas, Senhor, infinitamente e que tu tens esses propósitos na nossa vida. Senhor, continua a transformação do nosso caráter, do nosso ser conforme a tua imagem e nos ajude, Senhor, a viver essa intimidade com o Senhor, a comunhão com o Senhor. Realmente perguntando tudo que está na nossa mente, no nosso coração, andando com o Senhor a cada dia, a cada minuto, Senhor, não se esquecendo que tu já sabes de todas as coisas, então para que esconder algo de ti? Nós nos rendemos esse dia também a ti, Senhor, e a tua vontade. Faz o teu querer em nós. Abençoe essa semana, Senhor, para cada um que está acompanhando, Senhor, que está aqui, que faz parte da nossa comunidade, Senhor, e continua nos unindo, criando esses laços, Senhor, que só o Teu Espírito Santo pode formar e manter, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e espero você poder acompanhar os próximos estudos também. Está ficando cada vez mais empolgante, né? Semana que vem nós vamos ver a oração de Jesus pelos seus discípulos. E que bom que Jesus está orando por nós também. Uma ótima semana. Até a próxima.